Amém. Quero estudar a palavra com os irmãos, que ela está no livro do profeta Isaías. Quem foi Isaías? Isaías era um profeta que era considerado um profeta messiânico. Ele nasceu em uma tribo nobre de Israel por volta de 770 anos antes de Cristo. Seu nome significa salvação. Obrigado, dona Ângela. Seu nome significa salvação. Foi um profeta em Jerusalém por cerca de 40 anos, durante os reinados dos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. Isaías recebeu a sua vocação profética em 740 a.C., no ano da morte do rei Uzias. Foi escriba e relator do conhecimento histórico da casa davídica. Foi um homem culto politicamente, privilegiado e talvez tenha feito parte do sacerdócio em Jerusalém. Denunciou o comportamento dos ricos e latifundiários que exploravam o povo, negando-lhe a justiça. Defendeu órfãos, viúvas, oprimidos e o povo explorado. Profetizou sobre a vinda do Messias, prometendo que Deus enviaria luz e alegria. Foi advertido por Deus para ensinar o povo de Judá e para não se aliar à Síria e a Israel contra a Síria. Teve sua vida ceifada por Manassés quando ele tinha 92 anos de idade. Esse é o profeta Isaías. Isaías foi um profeta que foi chamado para exortar o povo de Judá e Jerusalém sobre as práticas que eles estavam realizando e que não agradavam ao Senhor. E relata isso no livro de, pode abrir sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 6, verso 1. Isaías ele já falava sobre o Senhor, já exortava ao povo, mas quando chega no capítulo 6, no verso 1, ele diz o seguinte: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Verso 13 e último: e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho
deixam um tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Somente até aí. Então Isaías, ele foi chamado pelo Senhor. Então ali quando você lê o título do verso 6, diz que o chamado de Isaías, e o tema da mensagem que eu acabei dando aqui a ela é chamados por Deus. Nós somos chamados por Deus. E quando nós somos chamados por Deus, nós não fazemos aquilo que nós queremos, nós fazemos aquilo que o Senhor fala para nós fazer. Mesmo que nós não entendamos, apenas obedecemos. E Isaías é um profeta assim, o Senhor fala para ele, vai falar ao povo, mas não se preocupe não, Isaías, se o povo, eles vão estar ouvindo você, se o povo, eles vão entender aquilo que você vai falar, não se preocupa com isso, apenas vá e faça aquilo que eu estou ordenando a você. O povo de Judá e Jerusalém, eles eram um povo obstinado. Os profetas sofriam muito nas mãos daquele povo por não ouvir aquilo que o Senhor estava falando através dos profetas. E o Senhor aqui no capítulo 6, se você começar a entender o que está ali, você leia várias vezes, você vai ver que essa promessa, essa profecia que foi falada no verso 6, foi cumprida. Porque o povo, eles não ouviram o que foi falado pelo profeta Isaías, não ouviram o que foi falado pelo profeta Jeremias. Aí chega um homem chamado rei Nabucodonosor, faz o cerco na cidade e leva esse povo para longe de lá. A profecia, ela é cumprida. Assim Isaías fala para o povo. É a mesma forma quando Isaías está falando para o povo e eles não lhe dando atenção àquilo que é falado. Aí eu fico imaginando às vezes quando alguns pastores pregam a palavra do Senhor e às vezes a palavra vem de encontro ao nosso coração e a gente fala, não, isso não é comigo. Isso não é comigo, não está falando comigo. Não pode ser. Aí vem um outro pastor em uma outra ocasião, prega a palavra, e a palavra fala ao seu coração e você fica, não, mas essa palavra não é comigo. Essa palavra deve ser para outra pessoa. E a mesma forma, quando Isaías ele estava pregando, falando para o povo, e o povo não dava atenção, eles olhavam, mas eles não entendiam o que estava sendo falado, os ouvidos deles estavam cerrados, porque eles queriam viver na mesma vida que eles estavam vivendo. Assim era o povo daquela época. E muitas das vezes, muitos dos cristãos estão vivendo igual o povo daquela época. Porque Isaías, ele não falava apenas para aquele que não conhecia a palavra, eles falavam para aqueles que conheciam, sabia que um dia um Messias viria, eles tinham a promessa, mas eles já estavam cansados de esperar. Eles já estavam cansados de tanto ouvir profeta e mais profeta, profeta e mais profeta, falar a mesma coisa. E se nós olharmos para o nosso tempo, nós vemos pessoas cristãos que já desanimaram, porque estão cansados de ouvir falar que Jesus um dia vai voltar. Estamos enfrentando a mesma situação, pessoas que querem viver as suas vidas e falam, hoje eu não vou ir para a igreja, eu vou viver a minha vida porque Jesus não vai vir hoje. Mas nem todos nós vamos ver Jesus vindo no céu, ali ao assunto ao céu, vamos ter um encontro com Ele maravilhoso, sendo ali arrebatados, nem todos serão assim. Porque quando Jesus vier para nós, for o nosso dia, como que Ele vai nos encontrar? Uma música antiga que a minha avó cantava, que até hoje eu lembro dela e eu gosto, que ela fala, quando se fizer chamada, lá estarei. É o nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele está olhando para nós. E como que Ele tem olhado para nós, como que nós estamos nos preparando, como nós estamos fazendo para um dia ter esse encontro real e verdadeiro com o nosso Senhor.
Então Isaías tem falado para aquele povo, para que aquele povo se consertasse, mas não estava dando jeito. Até que Isaías, como ele era um profeta messiânico, muitas palavras, profecias escritas no livro de Isaías se cumpriram, e uma dessas que se cumpriu, eu quero ler com os irmãos agora. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 61, vamos ler o verso 1 ao verso 3. Aleluia. Isaías 61, no verso 1 ao verso 3. Aleluia. E ele diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Aleluia, aleluia. Isaías, ele não estava falando dele mesmo, não. Quando ele lê, quando ele fala o que está escrito. Isaías, ele está falando daquele que um dia, aquele que era, aquele que é, que um dia iria de vir para aquele povo. Isaías, ele conclamava, ele falou: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Mas ele estava falando de alguém que iria vir, que ele estava aguardando, que iria trazer libertação para o povo de Israel. Mas o povo que estava ali, por ser apenas um homem que estava falando, Isaías falando, eles não ouviam, eles não enxergavam, eles não entendiam, o coração estava fechado. Eles estavam sendo chamados, porém eles não ouviam. Eles estavam sendo chamados ali. E aonde que essa palavra que nós vimos que Isaías, ele começou ali a sua caminhada 740 anos antes de Cristo. E ele falou, e aonde vai passar aqui no telão, em Mateus capítulo 3, no verso 16, esta palavra, que o Espírito do Senhor está sobre mim, ela foi cumprida em Jesus. Porque em Mateus capítulo 3, verso 16, diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. O Espírito do soberano Senhor estava sobre ele. E a palavra se cumpriu. E a promessa que foi falada ali através de Isaías se cumpriu. E em nossas vidas ela pode se cumprir sim, porque o Espírito do Senhor, ele é dado gratuitamente àquele que pede. Se você pedir ao Senhor, me batiza com o Espírito Santo, ele dá gratuitamente a você. É só você pedir, é só você clamar, é só você falar com o Pai que ele vai te dar. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês. E se o Espírito de Deus, ele habita em mim, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu já não faço mais as mesmas coisas. Aquilo que eu faço para que o meu Deus, ele se agrade das minhas atitudes. Eu faço para que
reino dos céus ele seja povoado, que as pessoas sejam salvas. E se esse Espírito ele está habitando em mim, eu sou chamado, você é chamada para levar boas notícias aos pobres. Você é chamado para levar essa boa notícia àquele que precisa. Que muitas das vezes não vai estar lá o pastor para te socorrer. Não vai estar lá o presbítero para te socorrer. Corre lá porque estão precisando. Não, é você que vai estar ali. Naquele dia é você que está lá para levar aquela palavra de conforto, palavra de consolo, palavra de encorajamento. É você que vai estar ali para orar por aquele que está enfermo. É você que vai estar ali para estar aconselhando aquele que precisa, que está querendo às vezes até sair dos caminhos do Senhor. É você que vai levar o Evangelho. E como eu vou levar o Evangelho se eu não me alimento da palavra do Senhor? Se eu não ouço aquilo que o Senhor tem a falar para mim através da tua palavra? Porque o conhecimento da palavra ela vem por ouvir. Você lê e você ouve. E você tem que ser cheio dessa palavra, para que você possa passar a outras pessoas, levar esta boa notícia àqueles que estão precisando de um abraço, de um toque do Senhor Jesus. E nós fomos chamados para isso. Ele nos escolheu. Nós fomos chamados para levar essas boas novas, a boa notícia. Em Mateus capítulo 11, verso 28, ele fala assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Jesus primeiro ele nos chama, ele fala: venha a mim. É uma atitude. Venha a mim. Quem? Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Porque eu tenho algo para dar em você. Mas primeiro você tem que tomar uma atitude. Venha a mim. Porque eu vou te dar um descanso. As boas novas que Jesus vem nos trazer, Ele tem falado para nós: vem aqui. É algo que nós temos que ter uma decisão. Quando você vai levar essa boa nova a alguém, apresentar Jesus a esta pessoa, você tem que falar para ela, primeiro você tem que ir até Ele. Ele está de braços abertos para te receber. Mas uma atitude sua vai fazer com que isso que você está vivendo seja mudado. Vá até Ele. Venha até mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E ele continua no verso 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Aí eu fiquei imaginando, como assim? Jesus fala: tomem sobre vocês o meu jugo. E o jugo normalmente ele é colocado sobre o pescoço, sobre os ombros da pessoa. Está lá o boi, né? São normalmente uma parelha de bois. Coloca o jugo sobre os dois ali. Às vezes está fazendo um arado da terra, está carregando uma carroça. E olha o que o Senhor fala. Que tomem sobre vocês o meu jugo, que é uma carga. Eu tenho uma carga que eu tenho carregado nos ombros, mas essa carga que eu tenho carregado, ela é suave e o meu fardo é leve. Como? Que se nós pegarmos esse fardo de Jesus, nós não conseguimos aguentar, mas o Senhor, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Ele curou as nossas feridas, o jugo do Senhor é mais suave do aquilo que nós podemos carregar. Só Ele pode fazer essas coisas. E Ele fala assim: aprendam de mim.
Não apenas pegue o meu jugo, mas aprenda com aquilo que eu estou tentando ensinar a vocês. Aprendam de mim. Mesmo que você tenha passado uma vida difícil, mesmo que você tenha enfrentado algumas lutas, mesmo que você tenha passado por alguns turbilhões, seja manso e humilde de coração. Se eu faço essas coisas, se você faz essas coisas, vocês encontrarão descanso para as suas almas. E há algo maravilhoso, porque o Senhor ele fala: opa, você não vai deixar de carregar um fardo, mas carrega o meu, eu carrego o seu. Troca comigo. Está difícil para você, está pesado para você, o que está acontecendo? Que você está querendo largar as pontas, o que está acontecendo? Que você está querendo desistir até da sua própria vida? Não, troca comigo, eu carrego para você, mas você carrega o meu, que o meu fardo é leve, e o meu jugo, ele é suave. E o Senhor, ele tem falado conosco todos os dias, ele fala conosco. E ele pega aquela pessoa que tem aquele jugo pesado, pesaroso, penoso, que está com um coração quebrantado. Um coração quebrantado. E o coração quebrantado, existe várias formas de ter um coração quebrantado. Tem gente que perde, até é difícil até falar sobre isso. Tem gente que perde um ente da família e fica com o coração quebrantado. Há alguém próximo, você não quer aceitar aquela perda. Você fica chateado, você fica às vezes até questionando o porquê aquilo de acontecer, questionando porquê que Deus não ouviu a sua oração, porque você orou com fé. E aí em Tiago capítulo 5, versículo 15 diz que a oração feita com fé, curará o doente, o Senhor o levantará. E você ora com fé, mas às vezes não, sempre não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, que ela é soberana, ela é suprema. Mas o coração nosso fica quebrantado. Às vezes é algo que acontece na nossa casa, que não vai de acordo com aquilo que você planejou. Você não planejou na sua família ali, uma família que venha seguir os caminhos do Senhor, e por alguma situação um filho seu não seguiu aquele caminho, por alguma situação alguém se desviou e o seu coração fica quebrantado. E existe o outro quebrantamento também, aquele quebrantamento quando você está na presença do Senhor. Você não consegue ficar parado. Você começa a glorificar ao Senhor. Você começa a chorar nos pés do Senhor, porque um coração contrito, o Senhor, quebrantado e contrito, o Senhor, Ele não despreza. Você está lançando aquele problema nos pés daquele que pode resolver, que é só Ele que pode fazer todas as coisas. Nós falamos aqui, Efésios capítulo 3, versículo 20, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Isso não é apenas um mantra, isso é real. Ele faz, Ele pode. Somente o nosso Senhor pode fazer isso. E a profecia falada pelo profeta Isaías diz: enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. O Senhor, Ele veio para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado. É só o Senhor para cuidar. Tem feridas que é só o Senhor para sarar. É só o Senhor. No Provérbios capítulo 15, versículo 13 diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Você sabe quando uma pessoa está feliz, radiante, né? Sorriso de orelha a orelha, dá risada à toa, ou quando a pessoa está triste, porque o semblante ele descai. A pessoa ela muda o comportamento quando ela está triste. E o Senhor, Ele veio para libertar
essas pessoas. Ele veio para trazer vida. Não deixa que essas situações venham te parar, te barrar, impedir que você vá adiante. Porque este tempo de tempestade, ele já está acabando. Esse tempo de tempestade, ele vai passar. O Senhor, ele está conosco, ele prometeu e ele está. Em Salmo 51, verso 17, diz assim: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. E em Salmo 34, 18, o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Ele está perto. Quebrante o seu coração na presença do Senhor, e se você está com seu espírito abatido, Ele vem para te salvar. É só Ele que pode fazer isso. O nosso Deus, Ele veio para dar liberdade aos cativos e a libertação das trevas, àqueles que estão prisioneiros. Aí eu fui pesquisar o que é cativo, né? Aquele que perdeu sua liberdade, preso, encarcerado, o indivíduo que foi forçado à escravidão. Qual é a escravidão que tem te forçado? Aquele que se deixa dominar pelo pecado, aquele que é escravo do pecado, ele perde a sua liberdade. Já não é mais ele que faz as coisas, é aquilo que está nele, é o pecado que está o dominando. Já ele não faz as coisas mais porque ele quer, mas é porque o pecado está o induzindo a tomar aquela atitude e fazer aquele erro. Já está escravo. O pecado, ele faz a gente sair, perder o foco, sair do alvo. O pecado, ele acaba deixando os ossos da pessoa ali definhando, você não sabe mais o que fazer. E se você pensa assim, mas esse pecado é muito grave, Deus não vai me perdoar. Isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira do diabo. Porque a primeira atitude do Senhor Jesus, quando Ele estava ali naquela cruz, foi falar com aquele homem que estava do seu lado, aquele ladrão, que Ele estaria com ele no paraíso. Então não existe pecado que não possa ser perdoado. As consequências do pecado nós passamos, mas o Senhor, Ele nos perdoa de todo o pecado. Ele limpa as nossas vestes. E se você pede ao Senhor: Senhor, me purifica, me perdoa, lava as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Eu quero que as minhas vestes sejam alvas como a neve, porque eu quero ter encontro contigo. Nós somos a noiva de Cristo. Nenhuma noiva vai se apresentar para o seu amado com as manchas na veste. Não existe isso. Eu gosto de usar esse exemplo. Quando está um noivo esperando a noiva esplendorosa, existe as pessoas que estão esperando, se levanta todo mundo porque está vindo a noiva. E se o vestido da noiva tem uma mancha, toda a atenção não vai mais para a noiva, vai para a mancha no vestido. Assim somos nós, que quando nós vamos nos apresentar ao Senhor, nós temos que estar com a nossa veste purificada, branca, lavada, porque o Senhor, Ele olha para nós, as nossas vestes estão purificadas. Somente Ele pode fazer isso. Somente o Senhor, Ele derramou o sangue dele naquela cruz em favor de nós, para que nós pudéssemos ter essa oportunidade de ter um encontro real e verdadeiro com Ele. E um dia que chegar a chamada nossa, chegar o nosso dia, nós encontraremos com Ele na glória, com o nosso corpo renovado, com vestes novas. Esse é o nosso Deus poderoso. O diabo, ele vem para matar, roubar, e vem para destruir, vem para querer enganar, tirar você do foco, tirar você daquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Esse é o nosso Deus. Aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 1 fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão.
Há um jugo, há um peso, há uma carga que o inimigo tem imposta de escravidão, de pecado. Venha para Jesus, e Ele chama, que você não é mais escravo. Quando vem para Jesus, Ele trata você com carinho, Ele cura as suas feridas, Ele enxuga as suas lágrimas. É só o Senhor Jesus que pode fazer isso. Ele coloca o bálsamo ali onde você acha que não tem mais solução, Ele coloca ali o bálsamo, Ele preenche aquele vazio que só Ele pode preencher. E tem uma canção que, acho que até é antiga, eu estou meio ruim de tempo, mas ela fala assim: hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, e hoje Ele te chama para nele derramar. Ele te chama hoje para que você renove a sua vida, restaure a sua vida e se derrame na presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele veio para proclamar o ano da bondade do Senhor, um novo tempo nas nossas vidas, aqueles que foram resgatados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Quando nós vamos até Ele, o inimigo não tem mais forças contra nós. Então venha até Jesus. Na versão Almeida Corrigida e Fiel, diz assim, que Ele veio para apregoar o ano aceitável do Senhor. E que o Isaías estava dizendo que chegaria o tempo da graça espiritual, da libertação para aquele povo, que seriam libertados da escravidão do pecado, e que as boas novas iriam ser anunciadas para eles. E nós estamos vivendo neste tempo, porque o Senhor Jesus, Ele já veio, e essas boas novas, elas são anunciadas todo o tempo, em todos os cultos, em todo culto de oração, o culto normal de quinta-feira e domingo, as boas novas elas são anunciadas, mas muitas vezes porque as pessoas elas não ouvem, porque estão com os ouvidos tampados. E essas boas novas está disposta a nós. Esse é o nosso Deus. Eu tinha até escrito aqui, ó, que é Deus mesmo falando, porque a música que nós cantamos, eu escrevi aqui, que ele fala: a graça de Deus nunca falha, todos os dias nós estamos em suas mãos, desde quando eu me levanto, até quando eu vou me deitar, não importa o horário, se é cedo ou tarde, eu vou contar desta bondade do Senhor a minha vida. Por quê? Porque Ele é fiel em todo o tempo. Ele é fiel em todo tempo. Eu posso às vezes até escorregar, ser infiel, mas o Senhor, Ele é fiel em todo tempo. Ele é fiel à sua palavra. Esse é o nosso Deus. Ele vem nos dar coroa em vez de cinza. Ele tem preparado para nós um lugar no qual nós vamos receber a nossa coroa. Já tem um lugar preparado para cada um de nós. E por isso que Paulo ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que Paulo quis dizer com isso? Todos os dias eu tenho lutado contra as artimanhas de Satanás, que querem ceifar a minha vida, tirar-me do caminho do Senhor, mas eu combato todos os dias em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, e eu sei que eu vou vencer. Vou acabar minha carreira assim no Evangelho, não vou me sair desse caminho, não. Temos que ser igual Paulo, insistentes, firmes, convictos naquilo que nós queremos. Esse é o nosso Deus, porque assim como diz a palavra do Senhor lá em Efésios capítulo 1, verso 4, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Você já é escolhido do Senhor. Em Apocalipse capítulo 3, verso 11 diz assim: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Olha, retenha o que você tem,
para que ninguém tome a sua coroa. Quem vai querer tomar a sua coroa? O inimigo de nossas almas, que quer lutar contra nós. Ele quer fazer que nós erramos, percamos, saímos do alvo. Aí você perde a sua coroa, porque o Senhor já preparou para nós. É igual você está numa aula, vai aplicar uma prova, você fala para os alunos: todo mundo aqui tem 10. Agora basta vocês permanecerem com 10 após a realização da prova. Nós já temos a nossa coroa. Basta saber, se chegada no final, a gente permaneceremos com ela. Mas isso é cada um de nós temos que reter aquilo que nós temos. E o que nós temos? Nós temos aquilo que é maior do que aquele que está no mundo, aquilo que habita em nós, que é Jesus Cristo. Nós temos Ele. Nós temos o óleo da alegria em vez de pranto. Em Salmo 45, verso 7 diz assim: amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com o óleo da alegria. O azeite físico era empregado para a solução de algumas necessidades. No passado, o azeite também era utilizado para pôr em algumas enfermidades. O azeite espiritual, ele é derramado em grandes porções na vida daquele que se converte, naquele que verdadeiramente sai daquela vida pecaminosa, faz uma conversão e começa a andar com Cristo. Esse azeite espiritual é sobre a tua vida, o óleo da alegria derramado sobre você. Cada um é único, é especial para Deus. Nós somos especiais para Deus. E o maligno, ele sabe disso. E ele sabe disso, ele luta. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus. Estou indo aqui para o final. Eu falei até depois. Um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eu fiquei imaginando nesta frase que muitas das vezes, quando nós não sabemos o que falar, e já aconteceu comigo uma vez, num momento crítico, eu não sabia o que falar. Aí eu peguei uma canção e comecei a cantar. Porque o Senhor Jesus, Ele nos dá uma veste de louvor, em vez de um espírito deprimido. Às vezes você quer falar, você fala, às vezes as palavras elas não saem. E às vezes o que sai de dentro de você é apenas lágrimas. E a palavra do Senhor fala que vai fluir de você rios de águas vivas. De água viva, águas vivas não, água viva. E o Senhor, Ele tem falado conosco. Ele tem nos acalmado o nosso coração. Porque às vezes quando nós falamos, oramos, e não sabemos mais qual é o vocabulário que utilizamos com Deus. Porque o Senhor, Ele tem olhado para o coração que Ele é quebrantado. Ele tem olhado para dentro de nós com um olhar de amor. Ele vem trazer para nós a alegria. É o Senhor que vem proclamar o ano da bondade, e da bondade a Ele. Ele que veio nos libertar, é o nosso Deus. Em quantas situações nós vemos que, em momentos muito difíceis, de tempestades, algumas pessoas nesse momento turbulento fizeram canções, fizeram naquele momento um ato de louvor e adoração ao Senhor, porque naquele momento onde ele estava passando, ele estava expressando um ato de louvor ao Senhor, dizendo: Senhor, por mais que eu tenha passado por isso, mas o Senhor é maior na minha vida.
Por mais que eu estou enfrentando isso, o Senhor é maior em minha vida e eu sei que o Senhor vai me livrar desta situação. E uma canção que me chamou a atenção, que ela fala assim: que Espírito Santo ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas eu não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Eu não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. E esse é o nosso Deus. E quando nós clamamos ao Senhor, nós oramos e falamos ao Senhor, Ele ouve a nossa oração. E o Espírito do soberano Senhor está sobre você, para que você possa levar as boas notícias ao necessitado, para que você possa cuidar do coração quebrantado, anunciando-lhe a liberdade e o libertando das trevas, a qual ele ou ela possa estar prisioneiro. Proclame que chegou o tempo, a bondade do Senhor está o alcançando. Ele já preparou uma bela coroa ao invés de cinzas, derramará sobre a tua cabeça o óleo da alegria em vez de cinzas, e através dos seus lábios você se revestirá de um manto de louvor, e nunca mais terá um espírito deprimido. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Aleluia.